Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos. Eu sou o Zaga. E eu sou o Bruno. A gente tá aqui de novo com o nosso Quem É. Dessa vez, o filho de Zeus, Hércules. E é isso, então Hércules Panhelenius é filho de Zeus com uma terráquea. Ele também é um deus do Olimpo e um dos personagens do núcleo cósmico da Marvel. Ele tem uma relação muito interessante de amizade e rivalidade, principalmente rivalidade, com o Thor. Nosso querido deus grego já fez parte dos Vingadores e é atualmente um dos Guardiões da Galáxia. Além de também ter feito parte de grupos como S.H.I.E.L.D., Defensores e do Esquadrão Sagrado, uma equipe formada só por deuses, um de cada mitologia. Criado pela dupla maravilhosa Stan Lee e Jack Kirby e também por Charles Nicholas, Hércules apareceu pela primeira vez nos quadrinhos brevemente na revista Young Allies número 16 em maio de 1945, mas a primeira aparição real dele completa é em Journey into Mystery anual número 1 em junho de 1965. Hércules nos quadrinhos é um personagem bem galhofa que combina totalmente com o núcleo cósmico do MCU, capitaneado por James Gunn e Taika Waititi. Ainda não se sabe quem vai interpretar ele ou quando ele vai aparecer, mas a gente imagina que ele já deve ter uma primeira aparição em Thor, Amor e Trovão, e quando anunciarem o ator nós vamos mudar aí, atualizar a thumb e também colocar o anúncio do ator nos comentários em destaque aqui no vídeo. É isso, vamos falar um pouquinho das origens dele. Como a gente falou no começo, Hércules é filho de Zeus, o rei dos deuses do Olimpo, com uma terráquea chamada Alcmena. Ele é o resultado de um caso de adultério quando Zeus, que era casado com Hera, seduziu Alcmena, que era casada com Anfitrion, se disfarçando do marido da mulher da Terra. Na época, o marido de Alcmena estava viajando, combatendo em uma guerra contra piratas de Tafos. Por causa da linhagem olímpica, o Hércules nasceu com um potencial para uma extraordinária força sobre-humana. A esposa de Zeus, Hera, ficou extremamente enciumada por conta da traição de Zeus, e Alcmena tentou apaziguar a situação e acalmar a deusa, dando o nome do filho de Heracles, que significa glória de Hera. A criança foi inicialmente abandonada fora da cidade, e quando Atena e Hera o encontraram, Hera decidiu alimentar o bebê Hércules com seu leite materno divino. Enquanto Hera amamentava a criança, a força divina de Hércules a machucou quando ele mordeu o peito de Hera, fazendo com que ela o atirasse para longe. O leite materno de Hera aumentou o potencial de força dele para níveis que só divindades poderiam atingir. Ele foi devolvido à cidade e foi aceito por Anfitrion e sua esposa. No entanto, Hera enviou 2 serpentes para matar a criança, mas mesmo com 1 ano de idade, ele tinha grande força e estrangulou as duas com as próprias mãos. Anfitrion criou Hércules como se fosse seu próprio filho, treinando ele em todas as formas de combate. Durante uma aula de música, o professor criticou Hércules pela falta de habilidade dele e o poderoso deus grego acabou golpeando o professor e, sem querer, matou ele com um único golpe, percebendo então sua força extrema. No ano de 1291 a.C., no caminho para Tebas, ele encontrou um grupo de guerreiros de Mínia que pretendiam saquear a cidade e derrotou todos esses guerreiros com extrema facilidade. Isso levou a uma guerra entre Mínia e Tebas, e Hércules acabou sendo aprisionado. Enquanto estava aprisionado, Hércules descobriu sua verdadeira origem como filho de Zeus e foi presenteado com o traje que os guerreiros tinham ganhado do rei dos deuses do Olimpo. O líder do povo de Mínia tentou executar Hércules com um machado, mas o machado quebrou no pescoço do herói. Durante essa batalha, Anfitrion acabou sendo assassinado. O rei de Tebas, em agradecimento por Hércules ter salvado a cidade, decidiu dar como presente a mão de sua filha, a princesa Megara. Lembra dela? Quem assistiu a animação da Disney dos anos 90 deve se lembrar da Megara, também conhecida como Meg, o interesse amoroso de Hércules. Nós vamos falar mais um pouco sobre a presença da Meg nos quadrinhos da Marvel e um pouquinho da história dela mais pra frente no vídeo, quando a gente chegar na parte de curiosidades. Vamos falar um pouquinho dos poderes dele. Por ser metade deus grego e metade humano, Hércules possui capacidades físicas como as de qualquer deus da raça dos Olímpicos. No entanto, por conta de sua metade humana, muitas dessas características são ainda mais potentes nele do que nos próprios deuses da espécie. Por exemplo, Hércules é mais forte, mais invulnerável e tem mais energia que a grande maioria dos deuses do Olimpo.
Fisicamente, Hércules é o mais forte dentre todos os deuses do Olimpo, até superando a força de seu pai, Zeus. A força de Hércules é literalmente ilimitada, tornando ele um dos mais poderosos heróis em todo o universo da Marvel. Hércules também pode saltar distâncias absurdas, quase tanto quanto o Hulk. Já foi registrado que Hércules consegue saltar mais de 30 metros de altura, mas ele ainda não supera os saltos do Golias Esmeralda. A força de Hércules é tão grande que ele consegue gerar choques de energia somente batendo palmas ou pisando forte no chão, também de maneira semelhante ao Hulk. Ele tem super velocidade e reflexos extremamente aguçados, superando até os de muitos heróis da Marvel. E apesar da quantidade enorme de músculos, ele também consegue se mover com flexibilidade e coordenação que excedem muito a dos mais privilegiados atletas do mundo. Ele também tem energia infinita e virtualmente nunca se cansa em batalha. Hércules também é invulnerável e armas como machados e espadas se quebram ao entrar em contato com a pele dele. Além disso, se alguém por acaso conseguir ferir Hércules, ele consegue se recuperar dos ferimentos com velocidade extraordinária. Além disso, ele é verdadeiramente imortal, assim como os deuses da raça dele, e não envelheceu absolutamente nada desde quando atingiu a vida adulta, milhares de anos atrás. E assim como Zeus, ele também pode falar qualquer língua existente. E a gente não pode falar de Hércules sem citar os 12 trabalhos de Hércules. Claro que, como na mitologia, Hércules ficou conhecido nos quadrinhos da Marvel pelos seus 12 trabalhos. Os 12 trabalhos foram exigidos pelos deuses para que Hércules pagasse por um crime que cometeu, que a gente vai comentar nas curiosidades, para que retomasse sua imortalidade e seu lugar entre os deuses do Olimpo. O primeiro desses trabalhos foi domar o leão de Nemeia. Depois ele teve que derrotar a Hidra, aquela mesma que ganha 2 cabeças quando uma é cortada. Inclusive os eternos Icaris e Fastos acompanharam a batalha por conta dos estudos deles da humanidade. O terceiro trabalho de Hércules foi capturar o javali de Erimanto. Depois ele teve que caçar a corça da Serineia ou corça serinita. O quinto trabalho era de dispersar as aves do lago Estínfalo, uma praga de aves que se alimentava de seres humanos e estavam tocando terror na região. O sexto trabalho foi o de limpar os 1000 estábulos do rei Álgias, o rei de Elis, uma cidade na Grécia Antiga, só que ele tinha que fazer isso em um único dia. Essa missão o Hércules até tentou, mas em vão. Mas um dos Eternos, conhecido como o Esquecido, e que depois mudou de nome para Gilgamesh, salvou Hércules quando desviou o curso de 2 rios para que as águas limpassem tudo. O sétimo trabalho de Hércules era capturar o touro de Creta, criatura enviada por Poseidon para o rei Minos. Depois ele teve que derrotar as éguas de Diomedes, que se alimentavam de carne humana. O nono trabalho foi o de adquirir o cinturão dourado de Hipólita, rainha das Amazonas. Na ocasião, em 1270 a.C., Hércules teve que ir até a ilha de Temícera para roubar o cinturão de Hipólita que havia sido dado de presente a ela pelo pai dela, Ares. No entanto, quando ele chegou lá, a atração entre os dois foi instantânea e Hércules e Hipólita acabaram indo para a cama juntos. A felicidade dos dois causou a ira em Hera, que resolveu se disfarçar de Amazona e convencer a todas na ilha que Hércules estava sequestrando a rainha. Hércules consegue escapar, mas peladão de tudo e apenas com o cinturão em mãos e sendo perseguido por incontáveis Amazonas. E o Hércules acaba ficando pelado várias vezes aí nas histórias, é uma piada recorrente da Marvel, nós vamos falar mais algumas depois. E o 10º trabalho dele foi de roubar o gado vermelho de Gerion, rei de Cádiz, um tirano de 3 cabeças. O penúltimo trabalho era de recuperar as maçãs douradas de Hera no jardim de Hespérides. Para realizar a tarefa, em 1268 a.C., Hércules se encontrou com Atlas, o titã que segurava os céus, filho de Hespérides, e pediu para ele buscar as maçãs no jardim do pai, enquanto Hércules ficaria segurando o céu. O titã concorda em fazer o serviço para ter 3 horas de folga, mas quando retorna ele decide que não queria mais segurar os céus. Hércules então consegue manipular e enganar ele, fazendo com que ele segurasse os céus por um momento, enquanto o filho de Zeus fugia com as maçãs. Por fim, Hércules teve que capturar Cérbero, o cão de 3 cabeças, guardião do submundo.
Em 1277 a.C., Hércules viajou para o Hades, inferno da religião grega, para resgatar seu amigo Teseu e completou o último trabalho. Inclusive, ele chegou a ficar tanto tempo no Hades que as pessoas de Tebas acreditavam que ele tinha de fato morrido. Alguns trabalhos estão em ordem diferente da ordem da mitologia, mas são exatamente os mesmos trabalhos que Hércules teve que fazer de acordo com os mitos da religião da Grécia Antiga. Marvel aí prezando pela fidelidade ao material de origem. Ao completar os 12 trabalhos, Hércules ganhou a inimizade de alguns deuses e essa inimizade perdura até hoje. Por matar as aves do Estínfalo, ele ganhou a inimizade de Ares, que considerava essas aves sagradas. Ao capturar Cérbero, ele ganhou o ódio de Hades, guardião do inferno. E por derrotar o Leão de Nemeia e a Hidra, ele se tornou inimigo de Tifon, um titã envolvido com a criação dessas criaturas. O Hércules foi membro dos Vingadores por um bom tempo nos quadrinhos. Ele ajudou os Vingadores em batalhas contra o Alto Evolucionário na Montanha Undagor e contra Barão Zemo e os Mestres do Terror, por exemplo. Ele também destruiu a inteligência suprema dos Kree junto com o Homem de Ferro, em um ato que foi totalmente contra as ordens do Capitão América. Ele foi um membro honorário dos Vingadores por um tempo, auxiliando em lutas quando podia, até que se tornou um membro fixo quando Thor se ausentou do grupo por um período. Além disso, ele passou um tempo fora da Terra e retornou depois da batalha dos Vingadores, X-Men e Quarteto Fantástico contra Massacre. Nesse retorno dele pra Terra, ele descobriu que a grande maioria dos Vingadores tinha sumido ou estavam presumidamente mortos por conta dessa batalha. Isso causou uma grande depressão em Hércules e ele acabou se tornando um alcoólatra. Hércules então passou a vagar por aí buscando por novas aventuras e fez parte do grupo dos Heróis de Aluguel por um breve momento. Ele também participou da Guerra Civil dos quadrinhos, tomando o lado da equipe do Capitão América. Ele inclusive foi responsável por derrotar o clone de Thor usando o próprio martelo contra ele. E o Hércules sempre considerou Thor um grande aliado e rival também, e ficou furioso quando o desaparecimento de Thor e Asgard foi esquecido durante o surto da Wanda em Dinastia M. Para lidar com isso, ele decidiu fazer mais 12 trabalhos, dessa vez com uma pegada mais moderna. Os novos trabalhos tinham mais relação com os quadrinhos da Marvel. O primeiro era capturar o Tigre Dente de Sabre da Terra Selvagem. Depois ele tinha que derrotar a Hidra, mas dessa vez era a organização criminosa nazista e não um monstro de várias cabeças. O terceiro trabalho era capturar Dentinho, o Bulldog inumano com poderes de teletransporte. Ele também teve como objetivo capturar o Homem-Dragão. Além disso, Hércules livrou Atlantis dos ataques da Horda de Atuma, sobreviveu à poeira da morte do Caveira Vermelha, derrotou o Abominável em uma luta no Madison Square Garden, capturou os monstros mutantes do Topeira, roubou o escudo do Capitão América, roubou um Doombot na Lativéria e roubou um Helicarrier da SHIELD. Vários desses 12 trabalhos novos aí envolviam furto e roubo. O último trabalho do Hércules, no entanto, era buscar uma flor com sua ex-mulher morta no Hades. Ele teve novamente que derrubar o Cérbero, o cão guardião de 3 cabeças, e encontrou com sua mulher e filhos. Depois ele retorna ao mundo dos mortais para celebrar a vitória em mais 12 trabalhos. O Hércules também teve participação importante no arco Hulk contra o mundo, chamado de World War Hulk no original. Ele tentou ajudar o Hulk junto com Amadeus Cho, uma versão mais nova do Golias Esmeralda, mas quando o encontrou, o Hulk atacou Hércules com fúria. Hércules foi forçado a se defender, mas eventualmente parou de lutar e de resistir e começou a apanhar sem revidar, mostrando para o Hulk que ele não estava ali para machucá-lo. Na época da saga de Invasão Secreta, Atena reuniu um grupo de deuses batizado de Esquadrão Sagrado para batalhar contra os deuses Skrull. Hércules, claro, fez parte da equipe e foi inclusive o responsável por derrotar o principal dos deuses da raça alienígena. E essa guerra entre o Esquadrão Sagrado e os deuses Skrull acabou gerando uma oportunidade que Chthon, o criador do Darkhold, aproveitou para atacar a Terra. Chthon eventualmente foi derrotado por um novo grupo chamado de Poderosos Vingadores, do qual Hércules também fazia parte. Também tem um arco nos quadrinhos que Hades trama um golpe contra
Zeus. Ele coloca Zeus em julgamento e acaba fazendo com que ele beba a água do rio Lete, que apaga as memórias do pai dos deuses e transforma ele de volta em uma criança. Nesse arco, Hércules resolve cuidar de Zeus e esconder ele dos outros deuses olímpicos até que o pai retomasse a forma adulta. E a gente explicou em mais detalhes aí essa história no nosso vídeo Quem é Zeus, que nós vamos deixar no fim do vídeo aqui para vocês poderem clicar e conferir também. Agora vamos para as curiosidades. A história da origem de Hércules é muito fiel à história da origem do mesmo na mitologia grega, inclusive com Hera tentando matar o filho de Zeus por ciúmes. Na animação da Disney dos anos 90, a história também é similar, mas tiraram toda a parte de adultério e culparam Hades pela tentativa de homicídio da criança, deixando a história da animação mais leve para a criançada. E é legal comentar aqui nas curiosidades que a Megara, como falamos no começo do vídeo, também existiu nos quadrinhos da Marvel e foi a primeira esposa de Hércules. No entanto, ela acabou morrendo e por muito tempo acreditou-se que tinha sido uma maldição de Hera, mas depois foi revelado que Hércules matou a própria esposa e filhos em um momento de fúria incontrolável e irracional. Mas essa fúria incontrolável foi causada pela própria Hera, então até que não estavam tão errados em acreditar que ela tinha matado Megara e os filhos de Hércules. E foi isso que fez com que Hércules tivesse que fazer os primeiros 12 trabalhos, para pagar exatamente por esse crime e recuperar a imortalidade e o lugar dele entre os deuses. Nos quadrinhos da Marvel, o Hércules também chegou a viajar com Jasão e os Argonautas em 1289 a.C. e lutou contra a Medusa, personagem com cabelo de cobra da mitologia grega. Ele também chegou a atacar Troia depois de sofrer um golpe do rei da cidade, o rei Laomedon. Ele matou o rei e todos os filhos dele, exceto um, chamado Priam, como forma de vingança. O Hércules também participou da primeira edição dos Jogos Olímpicos. Ele ganhou quase todas as competições e fez isso totalmente pelado. Ele também teve um romance com Maria Antonieta no século XVIII, durante a Revolução Francesa. Aliás, isso é algo que ele conta pro Wolverine. Os dois guerreiros imortais, Wolverine e Hércules, acabam se conhecendo por volta de 1950 e desde então se tornaram grandes amigos. Sempre que possível, os dois saem juntos para beber e versões de realidades alternativas dos dois personagens chegaram até a trocar beijos em quadrinhos mais recentes. Aliás, como todo deus grego que se preze, Hércules também teve romance com diversas personagens dos quadrinhos da Marvel. A Viúva Negra, Natasha Romanoff, foi uma das heroínas que tiveram breve relacionamento com Hércules. Namora, prima de Namor, o príncipe submarino, também foi alvo do charme do deus grego. Ele já ficou também com a mulher Hulk, com a Frank Rey, uma versão feminina do Nova, com a rainha Alflis, rainha dos elfos negros de Svartalfheim, e até Psylocke, uma mutante membro dos X-Men. E tem muitas outras personagens aí dos quadrinhos que não se sabe exatamente se ele ficou de fato ou não, mas que os quadrinhos deixam subtendido que deve ter mesmo acontecido. É o caso, por exemplo, da Feiticeira Escarlate, Cersei dos Eternos e até a Encantor, vilã asgardiana dos quadrinhos. Além disso, quando Hércules era um vingador, a Vespa flertava constantemente com ele para deixar Hank Pym com ciúmes. E a Tigresa também chavecava pesado o herói. O Hércules também já tentou ficar com Jane Foster e fez até serenata para ela, o que culminou em uma batalha épica entre Hércules e Thor. Também tem outras histórias que mostram bem como o personagem é totalmente galhofa. Em um arco, Hércules se muda para o Brooklyn, em Nova York, e arruma um emprego como bartender em um bar grego da região. Em outro arco, Hércules é picado por uma aranha que dá poderes para ele e ele se torna um Spider-Herc. Claro que no fim da história ele se cura dessa condição e volta a ser o Hércules normal. Então é isso, galera, essa é a história do Hércules. A gente tá ansiosíssimo pra ver ele aí nas telas. Ele pode já aparecer em Thor, Amor e Trovão, e a gente espera realmente que ele apareça, já que o Zeus vai ser interpretado pelo Russell Crowe e já deu as caras no trailer, né? Também já vimos o Olimpo ali no trailer. Quem quiser ver minha análise de trailer é só conferir aqui, que eu explico todos os detalhes desse trailer pra vocês. Mas enfim, como já tivemos o Olimpo e Zeus, a gente fica na esperança de ver o Hércules também. A gente quer ver a relação dele com o Thor, a relação dele com o Wolverine, como vai ser. Enfim, não vemos a hora desse personagem chegar nos filmes da Marvel. Com certeza, e eu também não vou falar aqui nesse vídeo que o Henry Cavill seria um baita de um Hércules. Seria um Hércules perfeito. O Henry Cavill é a preferência de todo mundo. Tem gente que fala do The Rock também, mas vamos combinar que ele já fez um Hércules, então ia ficar meio esquisito, né? Num outro filme que não era da Marvel, mas ele interpretou o Hércules. Tem outros atores aí que também
também poderiam fazer um bom papel, mas eu acho que o Henry Cavill é o principal. Com certeza o principal. Uma pena que aquele que fazia Hércules junto com a Xena, a princesa guerreira, já está velho demais também, porque aquele também era um baita ator. Exatamente. E se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, nenhum desses vídeos que a gente explica a história dos heróis aí dos quadrinhos da Marvel, também nossas análises de trailer, nossos afters depois de cada episódio de toda a série aí da Marvel que tá saindo, agora estamos fazendo do Cavaleiro da Lua. Enfim, não esquece de se inscrever no canal para não perder nada. É isso aí, dá aquele famigerado like aí, se inscreve no canal para não perder nada, assim como o Saga já falou, da análise de trailer, que tem um frame ali que parece que tá faltando alguém ali que a Marvel apagou. Será que é o Hércules? Não sei, dá uma clicada no vídeo aí e confere lá. E não esqueçam de deixar nos comentários também quem vocês gostariam que interpretasse o Hércules aí nos filmes da Marvel, qual é a preferência de vocês, o ator preferido pro papel e o que vocês esperam dele aí no universo da Marvel, se vocês acham que ele realmente já vai aparecer em Thor ou se ele vai ficar pra depois. A minha torcida e as minhas expectativas vocês já sabem, então deixe as de vocês aí também. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.